Fala pessoal, Regis aqui, comandante e criador do canal. E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês as 4 ações aí para a gente comprar ou pelo menos ficar de olho nesse setembrão, né? Que já começou e já está voando aí, já partindo aí já para um feriado, né? Na quinta-feira. E, né, a gente vai ter aí essas oportunidades que já está no nosso radar. E a gente vai falar um pouquinho, né, um vídeo bem completo, um vídeo bem legal. Fica até o final, porque a gente vai fazer, além dessa análise, né, toda das partes dos fundamentos, principalmente da Porto Seguro, né, a gente vai se ater bastante a Porto Seguro, e no final a gente vai fazer análise tanto da Porto Seguro, como também, né, da Suzano, papel e celulose, né, a segunda empresa que a gente vai trazer, CPFL Energia, né, e também daí da Minerva Foods, né, que teve essa grande repercussão aí que a gente ficou sabendo, né, principalmente aí no final de agosto, né, de Marfrig vendendo ativos, né, de bovinos e ovinos para a Minerva, que é a BIF3, né? Então a Minerva Foods aí nada mais é que a BIF3, essa que a gente vai olhar aí no dia de hoje, né? Então teve esse acordo aí, principalmente aí para fazer a grande concorrência, né, com a JBS, né? Então foi feito esse acordo e aí agora a BIF realmente, né, a Marfrig passou essa parte para ela e ela que vai, né, ter essa parte tendo a Marfrig, né? Então a gente tem aí a Marfrig informou, né, que no final ali de agosto esse acordo aí, né, de vender para a Minerva, né, a sua controlada ali a Ethern Food Holdings, né, determinada aí unidade de abate de ovino e bovino, né, na Argentina, Brasil, Chile, Uruguai aí por 7,5 bi, né? Então essa foi a transação que teve uma repercussão aí principalmente no intraday, 2 dias depois ali, né, das ações, né, normal, né? Isso aí acontece principalmente quando tem esse tipo de transação, né? Mas a Marfrig falou que esse acordo foi acertado aí com 1,5 milhão bi de recebidos, né? E depois no final da transação, isso daí já seria passado aí diretamente. Então é esse aí que foi o. Então a gente vai ver principalmente no gráfico, né, gente? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre esses ativos aí no dia de hoje. Mas antes disso, eu peço aí para você que não está inscrito no canal, que se inscreva aí no nosso canal, deixa aqui o like, bote aí nos comentários se você já está investindo em uma dessas 4 empresas, né, que a gente tem aí e traz aí no dia de hoje. Então comenta aí, né, se você ou conhece, ou se não conhece, ou se já está investindo nela. Então vamos falar primeiro de Porto Seguro, né? Temos aí a cotação de R$ 26, uma valorização nos últimos 12 meses aí de 18,75, um PL de 8,96, preço valor patrimonial de 1,46 e um dividendo de 0,34, né? Então isso daí que a gente tem aí de Porto Seguro. Então esses são os dados aí, né, de valuation aí da empresa e que a gente vai falar um pouquinho mais, né, dessas partes de fundamento. Então, a Porto Seguro aí, velha, conhecida da grande maioria aí de vocês, eu acredito, né? Então, quem já utilizou aí, coloca aí nos comentários se além de investir na empresa já utilizou os serviços. A gente vai falar um pouquinho do gráfico, né, gente? Os pontos aí que a gente considera importante de entrada, de saída, né? Então fica até o final aí, que é isso que a gente vai, né, falar bastante aí no dia de hoje. E vamos, antes disso, né, falar um pouquinho sobre isso aqui, né, fórmula de Graham, né, que para quem não sabe aí se a empresa tá cara ou tá barata, né, então a gente sempre fala, tá caro, tá barato, antes de mais nada o preço, né, mas a gente também tem aqui esse valor intrínseco, que é o valor justo de uma ação, e a fórmula de Graham nada mais é que isso aqui, né, o valor intrínseco é a raiz quadrada de 22,5 vezes LPA vezes VPA. Para entender essa forma, Graham ele pegava, né, o preço 15 vezes de uma empresa até 1,5 do seu patrimônio, sendo assim ele utilizava a fórmula de 22,5, que nada mais é, a gente vai entender um pouco mais, né, agora na sequência. Então, o valor intrínseco, né, gente, 22,5 LPA vezes VPA, e a gente vai dar um exemplo aqui fictício de uma empresa XYZ, e supondo que a empresa esteja cotada, né, a 10,60, que seu LPA seja de 1,39, o VPA de 6,36. Né? Com base nesses cálculos, a gente pode perceber que as ações da empresa XYZ estão baratas, né? Já que o preço justo seria 14,43 e no exemplo ela está cotada a 10,60. Deu para entender aí, gente, qual é o cálculo? Né? Então, aqui, ó, por exemplo, a Porto Seguro, né, segundo a fórmula do Benjamin Graham,
ela tem um preço de R$ 33,94 e ela está, né, em torno de R$ 26, né? Então ela tem um potencial de rentabilidade aí de 31,16%. Uma outra fórmula também é do Greenblatt, né? A gente tem essa outra fórmula aqui também que é interessante, né, que é o Contrary Invest, ou seja, uma estratégia de investimento que se caracteriza em agir de maneira oposta ao consenso geral do mercado. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa outra fórmula da gente, né, fazer aí uma análise mais fundamentalista. E o bom velhinho, né, gente, que não é o Papai Noel, né, ele se baseia nessa filosofia aí, né, também do Graham aí e do Blatt para investir, né? E ele sempre fala isso, né? Tenha medo quando os outros estão gananciosos, seja ganancioso quando os outros estão com medo. Ou seja, é o contrário senso ali, né? E esse contrarian, né, que a gente tem aí o termo americano, termo na língua inglesa, acredita que o comportamento de manada dos investidores, especialmente em períodos de grandes altas ou quedas, pode levar a erros numa situação de investir. Vamos entender um pouco mais isso, gente. Selecionando empresas, né, a gente tem que olhar ali o indicador, que é o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, e as ações estão no preço descontado, que utiliza o EV/EBIT, né, relação do valor de mercado e firma com o seu lucro da firma, né, ou da empresa, do seu lucro operacional. Entendendo isso daí, né, a gente tem aqui, né, uma média, né, que seria em 3,69 e está abaixo da média, aí o EV/EBITDA da Porto Seguro, tá? Esse daqui é o histórico dela. Vou passar rapidinho, tá, gente? E aqui a gente tem 9,45, que a média tá, né, praticamente na média aí, o ROIC da Porto Seguro, ok? Então vou passar rapidamente, né, para a gente ver aqui o Magic Formula. É uma maneira simples da gente encontrar empresas que possuem grandes margens de lucro nas suas operações, mas que estão sendo negociadas a um preço, né, baixo na bolsa, ou seja, empresas descontadas, né? Então isso daí que a gente vê com o EV/EBITDA e também com o ROIC, tá, gente? Resumindo, a gente tem duas métricas, uma para mostrar empresas que são bem administradas, né, e bons retornos em suas operações, e outra para mostrar empresas que estão sendo negociadas com desconto em preço menor, que ela realmente, né, está valendo. Então essas ações, né, figuram no topo do ranking da Magic Fórmula, são de empresas que estão esquecidas, né, ou fora do radar. Ninguém está falando delas, gente. Serão justamente essa que você quer acertar o time e essa que vai te dar uma grande rentabilidade. A gente tem aqui, né, o scanner da Bolsa, aqui a gente traz essas empresas, são as 10 mais descontadas da Bolsa atualmente. Então, Bradespar, né, a gente tem aqui Aliança Sonai, Petrobras, né, Wiz, Cambuci, Goal, né, Unip, então essas são as mais descontadas. E aqui tem o que a gente vai trabalhar aqui no dia de hoje, lá no gráfico, né, um ranking aqui, o 14ª, 29ª, 30ª e 43ª. Ou seja, elas não estão tão descontadas quanto aquelas primeiras, mas a gente está vendo também oportunidades. E agora vamos para ele, né, gente? Vamos lá para o nosso gráfico. Vamos lá? Então vamos lá, deixa aqui nos comentários, se inscreve aqui no canal e a gente já vai, né, falar um pouquinho agora sobre os gráficos. Eu vou apresentar para vocês e essas são as oportunidades que eu estou vendo em setembro, mas não simplesmente, a gente precisa agora do time, né? O time correto vai ser justamente, né, onde a gente vai entrar. Então, aquilo são os fundamentos. Passei de uma maneira, né, muito breve, muito rápida, não é o intuito aqui do vídeo, mas ali a gente calcula, né, o valuation, né, a gente vê algum VPL, vê ROIC, vê EBITDA, então alguns fundamentos, né, no nosso curso Comprar e Vender, eu trago ali pelo menos 5, 6 fundamentos para que você saiba que tem uma empresa saudável e para que você, né, tendo uma empresa saudável, você vai acertar o time dela para você começar a investir. Entenderam? Então não adianta nada a gente estar com uma empresa que é boa, né, que a gente tem até um exemplo, eu vou deixar um outro vídeo aqui no canal que é sobre a VEG, né, que é uma empresa que todo mundo conhece, sabe que é uma boa empresa, mas ela tá cara, né? Então não só ela, né, tem outras empresas também, né, que são muito boas, só que estão, né, caras, né, pessoal? Então a gente não quer comprar nada caro, a gente sabe que é um bom produto, né? Até quando a gente vai numa loja, né, vai no shopping, vai, né, comprar algo ali que é do nosso interesse, a gente quer comprar pelo menos pelo preço justo, né? Ou então a gente vai ali dar uma pechinchada e que é uma barganha, quer comprar até mais barato, né? Porque ninguém quer comprar algo que está acima do valor, né? Até porque, como a gente está investindo aqui na empresa, né? Então a gente também busca dividendos, rentabilidade, enfim.
Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, né? E a gente vai começar aqui com... Primeiro vamos... E outra coisa interessante, gente, antes de eu entrar no gráfico, a gente está vendo aqui setores diversificados, né? Setor de seguro, né? Setor ali de proteína animal, setor de energia e setor ali de metalurgia agora, de papel e celulose, né? Então, setores aí bem diferentes, né? Então, com oscilação do mercado, isso que é interessante, não pulverizar, né? Comprar um monte de tudo, né? Sem fundamento nenhum, diversificar da maneira correta e olhando o ciclo do mercado. Isso daí é o que é mais importante, né? A partir de agora para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, tela inteira. Vamos lá, vamos falar primeiro dela, né? Então a gente tem aí CPFL Energia, né, gente? Então vamos aqui primeiramente aqui no gráfico diário e eu vou utilizar aqui uma estratégia. A gente tem diversas estratégias aí por swing trade, né, principalmente, ou por position, mas eu vou trazer uma estratégia nova aqui para vocês, né? Então os nossos alunos aí já conhecem, né? Mas você que está aqui no canal, isso aqui é uma estratégia nova, né? Que eu acho que eu nunca coloquei aqui. Então vamos lá. O que a gente tem aqui, né? Para a gente olhar aqui CPFL primeiramente. A gente tem aqui o ativo, né, trabalhando aqui, estamos no gráfico diário, tá, gente? Então, o que ele fez aqui no dia de hoje? Deixa eu só botar aqui a nossa caneta mágica, né, para a gente... Então, aqui, ó, vamos lá. A gente teve aqui o ativo, né, no dia de hoje, isso aqui é o último candle aqui que a gente teve, né? Então, esse candle aqui, ó, pretinho, tá bom? Então é um candle aqui que é um spinning top, né, que a gente fala, né? Tivemos aqui bastante volatilidade, então quando ele tem esse pavio aqui, né, que a gente olha aqui esse paviozão para cima e para baixo, né, e aqui ele fechou aqui, né, preto, né? Então a gente teve aí uma força vendedora ali no final, né, agindo. Então o que a gente vai olhar aqui? Aí alguns pontos. Primeiro, eu tenho... Qual é o setup aqui, gente? A gente tem uma média de curto período, uma média de longo período e uma média, né, de curto, médio e longo. Então vamos lá. Primeira média aqui, média de 8, né? 8 períodos, essa média aqui onde ele veio, trabalhou nela e voltou a subir. Depois a gente tem, né, essa média aqui, ó, essa fúcsia aqui, que a gente, né, um rosinha, né, uma média ali de 20 períodos, tá, gente? Então depois eu vou colocar uma tabela aí para vocês, né, que não tem o número correto. Você pode usar de 7 a 10, uma média curta, né, uma média de médio período pode ser de 20 a 28, né, até 30 períodos, uma média mais longa ali você vai trabalhar de 50 períodos para cima, tá? Então, essa média azul que eu tenho aqui é uma média de 50 períodos. Então, o preço está trabalhando acima das médias, né? Então, a gente tem realmente pontos aqui, né, interessantes para fazer compra, né? Só que o volume, aqui embaixo eu estou vendo, vocês estão vendo o volume, tá, gente? Então eu trouxe mais uma ferramenta aí que é justamente o volume, né, que a gente tem aqui embaixo, ó. Então volume alto, opa, deixa eu botar a setinha aqui, ó. O volume mais alto, né, aqui nesse dia, nesse dia, nesse dia. Aqui eu tenho uma média nessa pretinha aqui, ó. É uma média, essa média preta aqui é uma média de 30 períodos, pode ser uma média de 20, só para você ter uma mediana. Eu coloco 30 aqui, que é mais ou menos o tempo do mês, né? Então é um período que eu coloco, né? Mas pode ser uma outra, tá, gente? Aqui não tem, você tem que testar aí, né? Só estou trazendo aqui a dinâmica da estratégia. Então, acima da média, volume acima da média, até para a gente trabalhar rompimento, né? Trabalhar, então, aqui, ó, teve bastante força vendedora, depois já entrou compra, e aí, né, o ativo já está trabalhando acima das médias, tem um VWAP aqui no 35,10. Então vamos para os pontos aqui, né? Pontos que eu acho interessantes, né, para vocês olharem. Então, primeiramente, a gente tem aqui o 34,51, né, que é onde estão as duas médias, né? Se a gente para ver, ó, as duas médias estão trabalhando aqui, tanto a de médio prazo quanto a de longo prazo, estão no 34,51. Né? E a média aqui mais curta, que é a média de 8 períodos, está no 34,74. Então, toda essa regiãozinha aqui, gente, você pode estar montando a tua posição, né? Então, toda essa região aqui que a gente tem, ó, a gente pode estar, né, pensando, né, em fazer aí as nossas compras, né? Com stop no curto prazo, aqui, ó, se ele perder esse fundinho aqui, né, aí a gente tem que sair fora, né? Que foi a mínima desse candle aqui, abaixo dos 34, 34,10. Então seria o stop.
onde teria aí, e até onde eu posso ir, Regi? Vamos ver aqui, ó. Eu projetaria o alvo, pelo menos, né, dessa região que ele fez fundo aqui, né, até aonde você vai comprar lá na superação daquela máxima lá, você pode, né, fazer essa projeção, né, projetar daqui até lá, né, aí aqui ele veio aqui nesse último topo, você pode ter lá uma projeção, ó, até a região de 35,59. Essa região aqui é interessante, ó, porque aqui a gente tem topos anteriores, né, onde ele pode bater, e olha como é bem lá na projeção de Fibo, né? E aqui, ó, bem no 35,90, 35,91, seriam os alvos aí, né, para CPFL Energia, tá bom, gente? Então, um dos setups aí que a gente trouxe. Agora aqui, ó, Porto Seguro já é uma dinâmica diferente. O que a gente tem aqui, gente? A gente tem um ativo caindo, né? Então ele está trabalhando abaixo das médias, tudo abaixo da média, ó, abaixo da média de 8, abaixo da média curta de 20, de médio prazo de 20 e abaixo da média também de 50. Então a gente não tem compra aqui. E ele veio descansar, ó, aqui a gente tem uma região de suporte, né? A gente tinha uns suportes aqui antigos, ó, que é o 25,38, 24,95, aqui ele veio testar uma, né? Olha só, isso aqui é interessante porque é uma região que está sendo respeitada. Porque ele testa uma, testa duas, né? E não perde essa região aqui. Então aqui a gente tem um bom suporte, né? E temos aqui um VWAP também, né, semanal, né, nessa região aqui de 25,82, 25,90. Então a gente tem essa região interessante. E aqui, né, a gente olhando o volume também, o volume está abaixo da média, mas o que a gente procura aqui? Quando o ativo está caindo, né, gente, a gente quer uma situação que a gente compre num ponto bom. Né? O que eu preciso aqui? Eu preciso de um pivô, né, que a gente fala aí de pivô, né, pivô de alta. Né? Como é que vai acontecer isso? Deixa eu trazer aqui para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu botar ali o pivô. Como é que vai funcionar esse pivôzinho? Ó? Opa. Aqui, ó. Ela veio para cá. Deixa eu só tirar aqui, gente, para ficar melhor. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, ó. Aí, garoto. Pronto, agora sim. Ó, então a gente tem aqui, ó, para você caracterizar o pivô, ela fez esse topo, esse fundo, aí ela veio aqui para cima, ainda com um topo, né? Numa região mais baixa que a anterior, né? Aqui a gente tinha, ó, um topo, aqui a gente teve o segundo topo, tá vendo? E aí o que ela fez depois? Ela baixou e perdeu fundo, né? Ela veio para cá e perdeu essa região de fundo aqui, ó. Então, né, já não tivemos pivô de alta, porque ela veio e, ó, perdeu ali o fundo, né? Então, a ideia agora, a gente precisa de um pivô de alta, ela precisa fazer o zigue-zague ascendente e romper esse topo aqui, ó. Né? Então, é isso que a gente espera aqui do papel, né? Então, enquanto ele não fizer isso, né, a gente não vai ter aí, né, configurando compra. Então precisa fechar acima do 26,47, acima do 26,93, ter fechamentos acima dessa região para a gente, né, fazer como. Mas está em patamares aqui para você ficar de olho, né? Essa região 24,95, 25,38, a partir do momento que a gente tiver, né, uma barra de força, por exemplo, por aqui, né? O que a gente tem aqui, ó, gente? A gente tem aqui até um fechamento de um gap, né? Tem um gap aqui, ó. Só tirar um pouco desse zoom. Isso aqui é um gap, ó. Aí o que o ativo veio fazer? Veio justamente querer fechar esse gap, tá vendo? Isso aqui é um gap, ó. Essa regiãozinha aqui, ó, tudo é um gap, ó. Deixa eu botar aqui na setinha para vocês vão entender melhor. Isso aqui, ó, porque aqui, ó, nesse espaço não teve negociação, tá vendo? Então ele precisa vir fechar esse gap onde ele está trabalhando, ó. Ele veio, onde está essa linha preta aqui, ó, né, ó, aqui, ó, teve essa barra de força, né, entrou bastante compra, o ativo andou, e agora ele voltou para aquele patamar anterior, né, então pode ser que ele feche esse gap, que é aqui no 25,38, fechou o gap, aí ele volte a ensaiar novas altas, tá? Então fica de olho aí em Porto Seguro. Vamos lá para Suzano, para a gente finalizar aí para o nosso último. Suzano já está mais bonita, tá, gente? Então, olhando Suzano, o que acontece aqui em Suzano? Trabalhando acima da média longa,
acima da média de médio prazo e acima da média de curto prazo, né? Então, o papel está mais bonito aí, né? Na tendência aqui, ó, já fazendo esses zigue-zagues aí para cima, que é o que a gente gosta, ó. Fez essa primeira perna, aí veio aqui, fez um fundo, fez um topo aqui, né? Que foi um topo, se a gente for considerar, né? Praticamente aí um topo duplo, né? Aí ele veio aqui, perdeu um pouquinho, né? Já veio de novo aqui, ó, fez um topo até triplo, né? Ó, essa região aqui é uma região de bastante defesa, né? A gente vê que o VWAP, ó, esse 50,91 aqui é o VWAP semanal, tá, gente? É o VWAP aqui que onde está o médio dos comprados e vendidos aí, né, na semana aí. Então o VWAP aí que eu sempre coloco aí da semana. Então 50,91. Ele precisa romper essas regiões de topos ali do 51,80, 51,85, né, que o papel aí provavelmente vai deslanchar, né? Então ficar de olho aí em SUSB, tá, gente? Então, por fim, né, não menos importante, falamos bastante dela, foi a BIF, né, gente? Então a Minerva aí, ela teve toda esse gap, né? Então, primeiramente, eu acho que ela vem fechar esse gap, né? Então, abaixo de R$ 9, eu acredito que ela está descontada, né? A gente vê ali, depois coloque lá na formulazinha lá que vocês viram, né? Então, faça todo esse estudo aí que eu trouxe para vocês. Então, ó, o que a gente vai ter aqui? É o fechamento de gap, né? E ou um retorno às médias, né? Então, ela está aqui, ó, abaixo de R$ 9, a primeira média que a gente tem a média de 8 períodos, né, trabalhando aqui no 9,22, a outra lá em 10,7 e a outra aqui no 9,97. Então a gente tem toda essa regiãozinha aqui onde o preço pode retornar, né, testar a primeira média em 9,22, né, tem um outro ponto aqui de resistência em 9,42, tem outro ponto aqui em 9,97 e o 10,7. Fechando acima dessa região, né, gente, até porque ele precisa fechar esse gap aqui, não que precisa, né? Mas o mercado tende a fechar gaps abertos, né? Então, esse gap aberto aqui, ó, que é toda essa região aqui, opa, aqui, ó. Isso aqui é um gap, ó. Tem um gap aqui para ele fechar, né? Então, ele precisa vir trabalhar e vai fechar essa região de gap ali. Então, tem esse espaço para trabalhar até lá em cima, né? Que é, se a gente for pegar a mínima aqui, ó, foi desse último aqui de final de agosto, foi justamente quando teve os acontecimentos lá, já abriu com gap de baixa, né? Então é a oportunidade, hein, gente. BIF, acredito que corrige e volte lá para os patamares de R$ 10, né? Facilmente deve voltar, ou não facilmente, né? Mas tem uma grande tendência de voltar, né? A mínima lá é o 10,43, então se fechar esse gap, né, com o preço que está hoje, esteve aqui, ó. Então a gente tem aí esse upside de 15%, né? Pelo menos. Então está com volume aqui, né? Olhando para o volume, ele está já acima da média, né? A gente tem aí volume já um pouco mais alto, né? Teve aquele episódio, logicamente caiu, agora aqui, ó, o volume já começa a aumentar na compra, né? Então, ficar de olho nisso aí, que provavelmente ela volte para lá. Então era isso, gente, para o vídeo não ficar tão longo, né? São os 4 ativos aí para setembro. Deixa aqui nos comentários o que você acha, se você está comprado em algum deles, está desmontando posição ou montando posição. Dá um like aqui e se inscreva no nosso canal. Forte abraço. Tchau, tchau.